Boa noite, meu nome é Daniel, tenho 25 anos e hoje vou compartilhar uma situação bizarra que aconteceu com o meu avô Inácio, quando morava em uma pequena cidade no interior de Pernambuco. Embora eu não me lembre o nome exato da cidade, a história é interessante. Meu avô recebeu uma oferta de emprego para trabalhar em uma fazenda, e como ele costumava dizer, naquela época era preciso saber fazer de tudo um pouco e muito bem feito, já que as coisas não eram como são hoje em dia. Ele me contou que em um dia de volta para casa, um senhor forte montado em um cavalo o acompanhou e o convidou para trabalhar em uma fazenda. Esse senhor deu para o meu avô o endereço e ensinou detalhes de como chegar ao local. Meu avô tinha muitas habilidades, era um pouco veterinário, um pouco pedreiro, sabia plantar e muitas outras coisas. Naquela época, ele ainda não era casado com a minha avó e aceitava todo tipo de trabalho em qualquer lugar. Conforme meu avô mencionou, naquela época tudo era mais difícil e as viagens eram feitas principalmente em burros. Então, meu avô recebeu uma proposta para o trabalho na fazenda e sabia que precisava se apresentar o mais rápido possível para não perder essa oportunidade. Sem hesitar, partiu rumo à fazenda, que ficava a cerca de 30 quilômetros de distância da sua casa. Quando perguntei a ele por que não tentou ir de carro ou ônibus, meu avô, como sempre, tinha uma resposta pronta na ponta da língua e disse: "Meu filho, o caminho de um homem é como os pés." Sempre caminhei para onde quer que fosse, nunca dependi de ninguém, e se quisesse ir a algum lugar, iria por conta própria, usando minhas próprias pernas. Na época do meu avô, o transporte público não tinha a qualidade que tem hoje. Existiam ônibus, mas não eram diários e faziam apenas uma rota de ida por dia. Não havia rota de volta para pegar quem quisesse voltar. Esse foi o motivo pelo qual meu avô decidiu viajar no sábado para chegar à fazenda na segunda-feira, ou antes. Ele arrumou uma garrafa com água e algumas coisas para comer, e partiu com uma trouxa nas costas pela estrada, saindo pela manhã do sábado. Ele relata que ao cair da noite decidiu se ajeitar sob uma grande pedra para passar a noite. Na manhã seguinte, recolheu suas coisas e continuou a viagem. Quando sentia fome, fazia um pequeno fogo e preparava algo para comer. Para se hidratar, carregava água consigo ou encontrava poços e açudes ao longo do caminho. Infelizmente era um domingo, a sua sorte acabou quando sua garrafa de água vazou e ele perdeu toda a água que estava carregando. Ele quase morreu por falta de água e não encontrava nenhum poço ou lugar para saciar a sua sede. Em certo momento, avistou um pequeno lago cheio de cabras bebendo e defecando nele. Pensou que estava salvo, mas não havia sinal do dono das cabras ou de alguma casa próxima. Sem opção, ele teve que beber aquela água suja, contaminada com urina e fezes dos animais. Depois de beber aquela água podre, ele percebeu que as coisas estavam dando errado para ele e começou a considerar aquilo como um mau sinal. Ele costumava me dizer que se algo começasse a dar errado logo no início, isso era um mau sinal e eu não deveria insistir. Eu sempre prestava muita atenção quando ele falava essas coisas. Meu avô me contou que quando terminou de beber água, continuou sua jornada sem fazer pausas até chegar à fazenda. Finalmente chegou, por volta do meio-dia de domingo, um dia antes do combinado, e seu patrão imediatamente ordenou que ele buscasse mais pastagem para alimentar os animais. Meu avô nunca havia se recusado a fazer nenhum tipo de serviço antes, mas naquele dia foi a primeira vez que ele sentiu vontade de voltar para casa, já que esperava pelo menos descansar um pouco após a viagem, tomar um banho e comer algo. Meu avô decidiu que queria desistir daquele trabalho porque sentiu que o patrão o desrespeitou. Apesar disso, decidiu ficar pelo menos aquela semana e terminar as tarefas que lhe foi pedida. Ele foi levado até uma pequena, mas bem conservada casa, onde seria hospedado. As refeições eram servidas em uma grande mesa no alpendre da casa do patrão, e ele só podia ir até lá quando chamado. Às 5 horas da tarde, o patrão o chamou para jantar. Ao chegar ao local, ele se sentou na mesa e notou que sua comida parecia ser sobras do almoço, possivelmente requentada,
E além disso, ele percebeu que era o único naquele lugar e sentiu que talvez não fosse o ambiente ideal para ele. Apesar disso, estava tão faminto que acabou comendo a refeição que lhe foi servida. Enquanto observava a grande casa dos proprietários, notou que não havia ninguém dentro e ouvia apenas vozes de crianças e adultos, mas não conseguia ver ninguém. Decidiu então passar a noite ali e ir embora na manhã seguinte. Após anoitecer, ele arrumou uma rede na sala da casa e rapidamente adormeceu, exausto pela viagem desastrosa que havia feito. Porém, seu sono foi interrompido quando alguém o jogou da rede, fazendo cair no canto da parede. Meu avô ficou extremamente assustado com o que havia acontecido e temeu que pudesse ser o seu patrão, a única pessoa que havia visto desde que chegara à fazenda. Esse foi o dia mais aterrorizante da sua vida, pois a casa estava completamente escura, não havia eletricidade e sequer uma lamparina a gás para iluminar o ambiente. Ele não conseguia enxergar um palmo à sua frente e sentiu-se completamente vulnerável. Meu avô ainda estava atordoado no chão após ter sido jogado e sacudido pelo braço. A pessoa que o atacou pediu que ele saísse da casa imediatamente, alegando que ele era um invasor. Sem conseguir enxergar nada à sua frente, meu avô tentou se soltar e gritar por socorro, mas não obteve sucesso. Desesperado, começou a recitar o Pai Nosso e pedir ajuda a Deus. E como se fosse um milagre, a pessoa que o atacou desapareceu imediatamente, deixando-o no chão. Assim que tentou abrir a porta, meu avô percebeu que estava trancada e imóvel. Ele correu para a porta da cozinha, mas também estava trancada. Desesperado, bateu nas paredes tentando encontrar uma janela. Foi então que ele notou uma silhueta negra de um homem na escuridão. De repente, aquela coisa agarrou seus braços novamente e o arrastou pela casa até a sala. Novamente, meu avô recitou as mesmas palavras: Senhor, me ajude. Jesus, me ajude pelo amor de Deus. E milagrosamente, a coisa o soltou. Ele me relatou que não conseguiu ver o rosto do homem que estava na casa dele, apenas a sua silhueta na escuridão. Esse homem estava tentando fazer algo ruim para ele, mas ele sabia que não poderia escapar porque estava no meio do nada. De acordo com meu avô, aquela coisa era muito mais forte do que ele e não adiantava lutar contra. A única coisa que ele podia fazer era orar e pedir ajuda a Deus. Ele fez as suas orações e de repente aquela presença desapareceu e o jogou contra a parede. Ele não sabe se estava alucinando ou se realmente estava ouvindo vozes ao redor da casa, mas a pancada foi tão forte que ele sentiu sua coluna. Em meio ao desespero, ele percebeu que o basculante da cozinha estava aberto. Sem pensar duas vezes, ele decidiu tentar sair por ali como sua única alternativa, e por um milagre conseguiu passar. Segundo meu avô, se ele fosse um pouco mais corpulento, provavelmente não teria conseguido pular o basculante e não saberia qual seria o seu fim. Após pular o basculante, meu avô correu de volta para sua casa, percorrendo aqueles 30 quilômetros de volta. No meio do caminho, na escuridão, ele começou a ouvir o choro de uma criança, e aquilo perturbou muito. Ele temeu pela sua vida, pois o choro da criança parecia estar seguindo pelo percurso. Meu avô me relatou que quando chegou em sua casa já era de manhã e ele estava completamente traumatizado com tudo o que havia acontecido. Depois de muito tempo, ele descobriu que a fazenda havia sido abandonada há anos e que todos os seus habitantes haviam morrido. Aconteceu que o caseiro havia matado o dono da fazenda e toda a sua família antes de se enforcar na mesma casa onde meu avô havia passado a noite. Meu avô explicou que era muito jovem na época e não conversava muito com as pessoas. Ele só descobriu a história do lugar durante uma conversa em um bar local. Se ele tivesse conversado com alguém antes de ir para a fazenda, provavelmente não teria tomado essa decisão por conta própria e talvez nada daquilo tivesse acontecido.